Meu nome é Jaime Sandel e hoje eu vou fazer uma retrospectiva de 2023 aqui do nosso canal. Bom, eu vou falar sobre esse ano que passou aí, pensar alguns vídeos, mês a mês, para falar um pouquinho sobre o conteúdo que foi trazido para o canal esse ano 2023. Queria começar, antes de mais nada, agradecendo mais uma vez todo mundo que assiste, comenta, compartilha, curte. Se eu fizesse os vídeos e tivesse 100 visualizações, 3 comentários, meia dúzia de curtidas, eu ia parar. Porque dá um trabalho danado fazer os vídeos, eu ia sentir que era à toa, então eu ia parar. Agora, eu faço um vídeo, tem 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 visualizações, um monte de dezenas de curtidas, dezenas de comentários, aí isso me motiva a continuar. Enfim, eu quero aqui agradecer bastante mesmo. Sem essa troca aqui, eu ia desanimar e já ia ter parado. Em janeiro, eu comecei fazendo 2 vídeos onde eu conto sobre os meus 9 títulos brasileiros de luta individual. Que eu acho interessante também quem está chegando no canal, muitas pessoas me conhecem, mas outros não. Aí podem pensar, pô, quem é esse cara aí que está falando? Quem é esse cara? Então eu acho interessante às vezes falar um pouquinho de mim também, da minha história, mostrar lutas minhas, meus títulos, sim, que eu tenho muito orgulho deles. Tudo isso para mim, essas coisas me construíram como pessoa, como lutador, como professor e principalmente como praticante de karatê, que eu acho que antes de mais nada eu sou praticante de karatê, antes de querer ser professor ou campeão ou qualquer coisa. Então eu fiz essa série aí dos meus 9 títulos brasileiros individuais, que para mim é uma conquista muito grande. E eu expliquei sobre cada um deles, esmiucei cada um, contei como é que foi. Então, isso aí foi um vídeo que foi muito legal para mim de fazer. Ainda em janeiro, eu fiz um vídeo falando sobre treinar com limitações, que eu acho que muita gente passa por isso. Principalmente hoje em dia, nessa era de Instagram, a gente olha golpes espetaculares, pessoas mega habilidosas, e isso pode dar uma desanimada em muita gente. Então, em vez de só botar vídeo, eu dou um Naito Bigeri, um Kizamizuki na velocidade da luz, super relâmpago. Tem gente que olha aquilo, pô, legal, mas tem gente que pode ficar pensando, pô, eu nunca vou conseguir fazer isso. Então eu fiz um vídeo sobre treinar com limitações. Eu peguei um aluno meu que já é mais velho, que tem limitação de quadril, limitação de joelho, e mostrei que dá para treinar o mesmo karatê. Porque o karatê não é só golpe no rosto, o karatê também é golpe nas pernas. O karatê não é só velocidade surpreendente. Você pode ser mais lento e trabalhar em cima do ataque do outro. O outro vem para a tua distância, você bloqueia e aí você coloca o seu jogo. Então também é um vídeo que teve uma repercussão bem legal. Em fevereiro eu fiz um vídeo que mostrava como eram as competições antes do uso de proteções, que eu peguei essa fase, Eu ainda peguei essa fase, eu competia sem nada, sem protetor de boca, sem luva, sem nada. E era terrível nessa época, tinha muito acidente. Então eu falo sobre isso. E depois eu trouxe uma estrela aqui para o nosso canal, que é o Sensei Paulo Afonso, uma pessoa que eu conheço há muitos anos. Já tive a honra de lutar com o Paulo Afonso num campeonato brasileiro da JKA. A gente competiu, lutou um contra o outro, e isso eu considero para mim um dos títulos que eu carrego aí na minha vida. Da mesma forma que eu já lutei com o Vinícius Antônio, Lyoto Machida, o Shinzo Machida, eu lutei com grandes nomes aí da arte marcial, eu lutei com o Sensei Paulo Afonso. Então eu o trouxe para o nosso canal, para ele falar um pouquinho da experiência dele no MMA, falar um pouquinho da visão dele do karatê. Um vídeo muito maneiro. Em março, um vídeo que deu bastante visualização e repercussão foi como funcionam as graduações no karatê. Esse é um assunto, eu não diria polêmico, mas existem muitas diferenças na forma que os professores graduam os seus alunos, em especial em diferentes organizações, mesmo dentro do Karatê Shotokan. Então, professores ligados à CBK fazem de um jeito, professores ligados ao karatê tradicional fazem de outro, professores ligados à JKA, como é o meu caso, fazem de outro. Então eu quis explicar mais ou menos como é que era essa graduação quando eu entrei no karatê, era uma coisa mais homogênea, e como é que está hoje em dia, como é que essas mudanças de cor de faixa. Hoje em dia tem pessoa do karatê que tem faixa azul, faixa cinza. Então eu tentei abordar um pouquinho isso para explicar para as pessoas de uma forma geral como é que funcionam as graduações. Em abril, eu coloquei um vídeo onde eu estava analisando o Karatê Combat, porque eu fui chamado, ainda em março, eu fui chamado para comentar o Karatê Combat 38.
foi através de um amigo meu, Bruno Souza, que mora em Los Angeles e que ele ia lutar nesse evento. Ele então me apresentou para o Miguel Ângelo, do canal Super Lutas, um canal fantástico aqui do YouTube, e ele fez essa ponte, então eu comentei o evento ao vivo. Eu fiquei um pouco nervoso, né, porque ao vivo, às vezes a gente fala besteira e não tem jeito, porque fica gravado, né? Mas eu estudei os lutadores todos que iam fazer aquele card e eu consegui comentar. Então eu coloquei o vídeo no mês seguinte, em abril saiu o vídeo completo eu comentando aí esse evento. Maio foi um mês muito emocional para mim, não foi emocionante, foi emocionante também, mas foi um mês muito desgastante emocionalmente para mim, porque era o mês que eu ia fazer a minha despedida das competições. Depois de 28 anos lutando na categoria adulto, eu ia finalmente me aposentar. Então eu fiz uma série de vídeos sobre a difícil hora de parar. 3 episódios, onde eu explico tudo, né? Desde por que eu tomei a decisão de parar, como que eu estava me sentindo e como eu achava que ia ser o futuro, né? E não foi fácil. Não foi fácil fazer esses vídeos, não foi fácil editar os vídeos, eu fiquei bastante mexido com isso mesmo. Foi um momento muito difícil aí da minha vida de karateca. Daí ainda no mês de maio, né, veio o vídeo sobre a minha última luta, porque eu lutei no Campeonato Brasileiro da JKA, no Rio de Janeiro. Eu filmei minhas lutas todas e fiz um clipe onde eu vou mostrando essas minhas lutas, né, inclusive a luta final, que tem uma história super interessante. Eu acabei indo para o hospital e o meu adversário também. A gente terminou, foram hospitais diferentes, mas terminamos os dois nos falando, eu numa cadeira de roda, ele em outra. Então assim, foi um desfecho, realmente parecia uma história de filme, né, com começo, meio e fim. Eu me preparei para minha aposentadoria, eu compartilhei aqui no canal com vocês o que eu estava sentindo, isso me ajudou muito, foi quase uma terapia de grupo. E depois eu faço essa última luta que foi muito marcante, eu chegando na final, o Sensei Naka arbitrando, isso foi muito icônico aí na minha vida. Em junho, eu comecei uma série de vídeos onde eu comento um pouco sobre a minha experiência lutando com atletas de outras modalidades. Então, no caso, eu falei do meu confronto contra um boxeador, lembrando que foram lutas de academia. Foram sparring, pode se chamar sparring ou jiu-comitê, né? Eu do karatê chamo de jiu-comitê, mas o pessoal da luta profissional chama de sparring. E como é que foi esse sparring contra atletas de outras modalidades? Nesse caso, eu fiz um sparring de boxe contra um boxeador. É uma história bem interessante. Sem querer dar spoiler aqui, quem tiver interesse vai lá e assiste, mas eu apanhei bastante. Em julho, eu dei continuidade a esse tema. Então eu falei agora do meu confronto contra um atleta de taekwondo. Também é muito bacana a história. E é até interessante ver a diferença, né, de eu lutar com um karateca, que eu estou acostumado, aí lutar com um boxeador, de repente lutar com um atleta de taekwondo. Então eu tive essa oportunidade de ter essas experiências que eu considero fantásticas, né, na minha formação como artista marcial. E ainda no mês de julho eu falo também sobre o Shin Gi Tai, que é uma coisa que o Sensei Machida fala muito, ele me ensinou bastante sobre isso, Shin Gi Tai. Shin seria cuidar do espírito, da mente, Gi seriam as técnicas e o Tai, corpo. E aí o Sensei Machida sempre falou isso, que é como se fosse um tripé do karatê. Sem qualquer um desses três, você não vai conseguir ser um bom karateca, não vai conseguir ser um bom lutador. Não adianta você querer ser um bom lutador, ter um físico bom, uma técnica boa, mas não ter espírito. Ou então você tem um espírito maravilhoso, físico ótimo, mas a técnica ruim. Ou então uma técnica maravilhosa, espírito, mas está fora de forma. Sem resistência nenhuma, teu corpo está ruim ou está lesionado. Então a conjunção desses três pilares é que constrói um bom lutador. Em agosto, 2 vídeos fizeram bastante sucesso. Num deles eu falo sobre as diferenças, né, do treino clássico de karatê, aquele treino mais antigo, de 30, 40, 60 anos atrás, né, aquele treino bem clássico, e o treino atual, que é até onde eu me encaixo, né, nesse treino atual. Eu tenho modificado algumas coisas no treinamento do karatê com o objetivo de ter uma melhor performance, seja em campeonato, seja no jiu-comitê, seja na vida real, não interessa. É uma melhor performance de uma forma geral. Então eu traço essa linha e mostro quais seriam essas diferenças entre o treino clássico e o treino atual de karatê. Também um vídeo que fez muito sucesso foi onde eu comento sobre a luta no Fight Music Show
entre o Acelino Freitas, o nosso Popó, campeão mundial de boxe, e o Júnior Dublê. Eu sei que está fora da alçada do karatê, mas foi uma coisa que eu tive vontade de falar sobre isso, porque eu assisti a luta, fiquei um pouco chocado da luta ter acontecido e de estar se casando uma luta tão desigual quanto essa. Eu acho que é interessante a ideia do Fight Music Show, é interessantíssimo você querer transformar a luta em show. Eu acho bacana isso. Né? Sai um pouco da linha das artes marciais, mas não é ruim você ter um nicho onde os lutadores ganhem dinheiro, por que não? E transforma aquilo num show. Só que eu acho que a luta foi muito mal casada. E aí eu explico isso no vídeo lá e por que a luta foi tão desigual. Setembro foi um mês dedicado ao campeonato pan-americano da JKA, que aconteceu na Colômbia. E eu fui como técnico. Foi a primeira vez na minha vida que eu fui para um campeonato exclusivamente como técnico. Não como o técnico, tá, gente? Mas como um dos técnicos. Que a JKA do Brasil fez um corpo técnico, né, dividiu o trabalho. O Sensei Matida segue sendo o nosso responsável técnico geral. O técnico principal era o Fábio Simões, de São Paulo. E aí eu era um dos auxiliares técnicos, eu e alguns outros. E aí foi uma experiência muito interessante para mim, que eu compartilhei também aqui no canal, logicamente, disse como é que eu estava me sentindo. Além disso, eu coloquei alguns clipes da final masculina e feminina de comitê, os melhores momentos de kata da seleção brasileira, enfim. Foi um mês bastante dedicado ao Campeonato Pan-Americano da JKA. Eu também coloquei aqui a entrevista na íntegra que eu dei para o portal do Vale Tudo, do grande jornalista Marcelo Alonso. Eu digo, sem medo nenhum de exagerar, que é o maior jornalista de lutas do Brasil. Então ele me fez esse convite fantástico e eu fui lá e peguei essa entrevista com, obviamente, o consentimento dele, peguei e coloquei também aqui no nosso canal. Outubro foi um mês que eu abordei um tema que eu gosto muito, que é assim, cair no chão. E agora? O atleta de Karatê Shotokan cai no chão, faz o quê? Pede para parar, tem o Iame, levanta de qualquer jeito. Então, eu mostrei que não. Que tanto no Jiu-Comitê quanto na competição, a gente cai no chão e a gente tem que ter uma continuidade. Tem que saber, no mínimo, se defender e como levantar. Então, eu abordo isso aí nesse vídeo. Eu também falo sobre o clinch no Karatê Shotokan, que é uma coisa que eu acho que poucas pessoas treinam. Claro que tem gente que treina, mas são poucos. Então, e é uma coisa que eu estudo muito, o clinch no Karatê Shotokan. E de novo eu digo, claro que eu tiro muito disso dos treinos de MMA que eu fiz, mas eu sempre usei o clinch no campeonato e no Jiu-Comitê dentro de academia eu uso direto. Não é uma coisa que a gente deve achar, não, isso aí é só para MMA, não tem nada a ver comigo. Tem sim. Ah, mas eu sou só atleta de competição. Ótimo, você tem que treinar clinch. Como que você gruda, como que você se afasta, porque senão você vai se machucar. Aquele momento do clinch é um momento perigoso. Para você se machucar, levar um golpe, mesmo que seja um golpe ilegal, você não quer estar sujeito a isso. Depois você fica todo arrebentado, mas ele foi desclassificado. Poxa, eu acho que não é esse o objetivo do lutador. É você realmente estar sempre seguro. Então eu falo sobre a melhor forma de clinchar no Karatê Shotokan e principalmente de se afastar desse clinch. Novembro, fiz 2 vídeos também que tiveram bastante repercussão. Um falando sobre Bruce Lee, que eu li a biografia dele, um livro gigante e maravilhoso. E eu falo sobre quem foi o Bruce Lee. Será que ele era um lutador mesmo? Será que ele era só ator? Será que era tudo embuste, era falsidade? Coisa de Hollywood? Se bem que não era nem Hollywood. Coisa do cinema lá de Hong Kong. Quem foi o Bruce Lee? Claro que não sou eu que estou falando, não estou dando a minha opinião. Eu falei embasado no que eu li num livro de um jornalista muito respeitado e sério, que fez um trabalho de pesquisa de anos, inclusive indo para Hong Kong várias vezes para entrevistar pessoas que conviveram com o Bruce Lee. Então eu dou uma opinião embasada, falando sobre quem foi o Bruce Lee. E eu falo também sobre como ele morreu, que é uma teoria muito interessante do autor do livro também, em conjunto com médicos e com testemunhas que ele entrevistou lá em Hong Kong. Nesse vídeo eu falei sobre o Frank Dux, que foi quem originou o filme do Grande Dragão Branco, o filme que lançou o Jean-Claude Van Damme ao estrelato. E eu falei que ia fazer um vídeo sobre isso, e fiz. No mesmo mês eu lancei o vídeo, o Grande Dragão Branco, Verdade ou Fantasia, que é onde eu falo sobre essa história do Frank Dux. Será que foi verdade, não foi? Procura lá no canal e assiste que vale a pena. Dezembro foi um mês que eu dediquei
para divulgar a minha viagem para Los Angeles, que eu tinha feito em novembro. Em novembro eu fui para Los Angeles, passei lá 12 dias treinando na academia do Shinzo Machida, o Machida Karate Academy, lá em Lomita, na Califórnia. E foi uma experiência assim fantástica, onde eu fiz várias coisas. Eu participei do seminário do Machida Karate, do curso de instrutores, curso de instrutores do Machida Karate. Eu fiz o seminário do Sensei Yoshizu Machida, que estava lá. Eu fui treinar com um pessoal profissional de MMA, matar minha saudade desses treinos e me testar, porque lá ninguém alivia não, é treino profissional. Você quer entrar, você entra, o problema é seu. E eu estava afim realmente de passar por isso de novo. E falo sobre isso tudo no vídeo. Falo um pouquinho também sobre o que é o Machida Karate, traçando um paralelo. O que é o Karate Shotokan, o que é o Machida Karate e o que é o Karate Jutsu. Eu faço essa comparação entre esses 3 tipos de Karate e explico detalhadamente sobre cada um, especialmente o Machida Karate e o Karate Jutsu, que não tem tanta coisa aí na internet explicando detalhadamente o que é cada um deles. Então eu fiz esse vídeo traçando esse paralelo entre os 3. E assim terminou o ano de 2023. Foi um ano que eu trouxe bastante conteúdo aqui para o nosso canal. Eu tento sempre mesclar o conteúdo técnico, né, de técnicas de luta, distância, clinch, enfim, como levantar, análise crítica dos golpes que eu faço, como é que eu treino, essa parte técnica, com as minhas opiniões também sobre temas diversos. Eu gosto também de falar isso, como por exemplo, Popó contra o Júnior Dublê, falar sobre o Grande Dragão Branco, Bruce Lee. Gosto de trazer convidados também, como o Sensei Paulo Afonso. Coloquei a minha entrevista com o Marcelo Alonso. Eu gosto de trazer convidados também com visões diferentes aqui para o canal. E trazer elementos de competição. Né? Esse ano eu ainda lutei, então eu me coloquei lutando, coloquei o Campeonato Pan-Americano de Karatê JK, que eu estava lá, eu filmei, consegui preparar bastante material. Eu gosto de tentar mesclar isso aqui nesse nosso canal. Então, para quem está chegando agora, seja bem-vindo, se quiser fica aí. E para quem já está no canal há muito tempo, mais uma vez, muito obrigado. E o que esperar para o ano 2024? Eu vou tentar seguir trazendo bastante conteúdo. Toda semana, toda segunda-feira, 8 horas da manhã vai sair um vídeo novo. E eu vou tentar melhorar um pouquinho os probleminhas aqui do canal. Então vou tentar melhorar o áudio, vou tentar trazer materiais mais completos, uma filmagem um pouco melhor. O que eu puder fazer para melhorar, eu vou fazer. Confesso que me falta um pouquinho de tempo, mas eu vou seguir me esforçando aí para fazer o canal melhorar cada vez mais. Mais uma vez, muito obrigado. Tamo junto aí em 2024. Os